Olá, boa noite. Dos rolezinhos aos homicídios, passando pelos crimes de violência doméstica e arrombamentos a caixas eletrônicos. Esses são apenas alguns dos problemas enfrentados nos últimos 3 meses pelo secretário de Defesa Social, o delegado federal Alessandro Carvalho. Ele assumiu a SDS em dezembro do ano passado. O Pacto pela Vida mostra que os crimes de mortes vêm reduzindo. Mas quem acha que reduzir apenas o índice de homicídios é ter segurança garantida, engana-se. A venda de consumo de drogas preocupa e aumenta. A violência provocada pelas torcidas organizadas assusta. E quando o assunto é futebol, tem Copa do Mundo pela frente. Será que estamos preparados? Secretário, muito boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Adriana. E 15 anos, o senhor já tem 15 anos na polícia de serviços prestados, né? Tanto na Bahia quanto aqui no estado de Pernambuco. E aí eu pergunto para o senhor, qual que é, dentro desses 15 anos, dessa experiência que o senhor tem na polícia hoje, qual seria o maior problema quando o assunto é segurança pública em Pernambuco? Olha, eu acho que o maior problema em segurança pública, não só em Pernambuco, Eliana, mas para todo o país, eu acho que ainda são as drogas. Nós vivemos em todo o país uma pandemia do uso de crack. Nós tínhamos no passado o uso da maconha, o uso da cocaína, mas a cocaína ela era consumida por uma classe com mais recursos, e com a vinda do crack, com a mudança do comércio, do tráfico, a um preço mais em conta, ele atingiu uma parcela muito maior de pessoas, e aí vem a questão da guerra pelo espaço, pelo ponto de tráfico, vem aquele usuário que não tem uma renda fixa e vai cometer pequenos furtos ou roubos para sustentar o tráfico. Então, muitos dos problemas que o Brasil vive hoje em questão de segurança é decorrência do tráfico e do uso de drogas. Mas, secretário, por que é tão difícil? Muitas vezes a polícia sabe quem são os traficantes, aonde estão esses pontos de venda de drogas, e por que é tão difícil se combater? Eu diria o seguinte, quanto mais perto o combate ao tráfico de drogas for feito da fronteira do país, porque o Brasil não planta folha de coca. Toda a cocaína que produz a pasta base, o crack ou a cocaína em pó, é plantada fora do Brasil. Nós produzimos sim maconha, mas numa quantidade pequena. Nossa maior parcela de maconha vem do Paraguai. Mas quanto mais perto o combate ao tráfico for feito das fronteiras do país, e hoje nós pecamos no Brasil, mais difícil é a repressão dentro já do Estado. Eu digo isso, tenho experiência de 2 anos chefiando a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, e lá costumávamos fazer apreensões de 3, 4, 5 toneladas de maconha entrando no país, de 100, 200 quilos de pasta base, e aqui você tem um empenhamento do efetivo, um gasto de recursos públicos muito maior para pegar 20, 30, 40 pedras de crack, né? Esse é o primeiro ponto. O foco está errado? Não, eu acho que o foco não está errado. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Os estados estão fazendo a sua parte, a União faz pela Polícia Federal, só que a Polícia Federal deveria fazer mais, os estados de fronteira deveriam fazer mais com o suporte da União. Hoje nós temos uma carga muito grande de financiamento da segurança no Estado, quando então, a União teria que entrar mais. Com isso, o senhor diz o seguinte, que o que faltaria, por exemplo, assim, é uma política pública nacional para que todas as instituições ou todas as polícias, a Polícia Federal e as polícias de cada estado trabalhassem em conjunto, né, numa única estratégia para conter o tráfico, que é o que não ocorre hoje. Exatamente. Nós temos estados com maior grau de integração entre as forças de segurança, Pernambuco é um exemplo disso, mas temos estados em que a Polícia Militar não conversa com a Polícia Civil, são polícias no âmbito estadual,
que muito pouco falam com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Então, existe necessidade, sim, de integração e nós ainda não temos uma política nacional. Há ações pontuais, mas não é nacional. E o tráfico de droga, ele precisa, sim, de uma ação maciça para se restringir a entrada no país. Porque depois que entra, que fraciona, é um esforço muito maior. É um esforço muito maior. Não é que não deva ser feito. Ele deve ser feito. Cada um fazendo o seu papel e o Estado de Pernambuco vem fazendo. Mas se você conseguir reprimir na fronteira, você vai apreender uma quantidade maior de droga a um custo de recursos públicos muito menor. Você só teria uma justificativa de deixar isso passar se fosse uma investigação já realizada a médio e longo prazo, que você tivesse necessidade de vincular aquela carga de droga a uma pessoa que é o intermediário dentro do país. Mas, secretário, muitas vezes a gente fica pensando assim, que o trabalho que a polícia hoje faz, seja ela militar, civil ou federal, é meio que como se fosse, assim, numa expressão bem popular, enxugando gelo. Porque você faz uma apreensão, por exemplo, antes do carnaval foram feitas 2 ou 3 grandes apreensões de maconha e cocaína. Só que na sequência você tem... Você faz uma nova apreensão, ou então você prende um traficante que está com uma grande quantidade de maconha e pasta base de cocaína. Então, assim, nunca acaba, não se dá vencimento a isso? É um mercado. Enquanto houver demanda, procura, alguém vai querer ganhar um dinheiro com a venda desse produto, né? Tanto a maconha quanto a cocaína são drogas que necessitam serem cultivadas. E daí eu acho que a melhor política de repressão é na fonte. Aqui nós temos cultivos com muito menos quantidade do que tínhamos há 10 anos atrás, mas ainda temos cultivo de maconha em Pernambuco, no Piauí, no Maranhão, na Bahia. Mas as ações de repressão no local do cultivo, elas têm se tornado mais intensas. Daí foi porque eu disse antes que a maior parte da maconha do Brasil hoje vem do Paraguai. Vem do Paraguai. E o que foi que aconteceu? E aí, voltando um pouco, nós tivemos o boom de crack no país quando a Bolívia aumentou a sua área plantada. O então presidente Evo Morales rompeu relações com os Estados Unidos e expulsou agentes do DEA que estavam no país, e ele é de origem cocaleira. Se aumentou muito a área plantada, o Brasil tem um programa de controle de precursores químicos muito forte, que são os produtos que são usados para o refino. Então, se deixou de ter laboratórios de refino de cocaína em quantidade fora do país, e a droga começou a entrar em forma de pasta base. Mais pasta base no país e controle de produtos químicos. Então, o que a gente viu foi, vamos reduzir a oferta de cocaína em pó e vamos passar para o crack, que você tem mais mercado e vende rápido. E vende rápido. Mas aí, secretário, veja só, a gente falava sobre a questão da falta de uma política pública nacional, mas o Estado também, porque existem alguns especialistas e até mesmo advogados da área criminal que questionam muito, porque assim, nós temos algumas estratégias do combate ao tráfico, aos traficantes, de você prender, mas na realidade uma política para evitar, uma política assim, de prevenção, para evitar principalmente que os menores entrem no mundo das drogas, no tráfico, isso não existe hoje no Estado. Olha, eu acho que antes da polícia é necessário se fazer investimentos fortes em educação, em saúde, em saneamento básico. Isso o Estado de Pernambuco vem fazendo também. Agora, o que é que ocorre? Vamos pensar de uma forma rápida. Tem pessoas que não têm uma oportunidade de vida. De trabalho, educação. Trabalho. Mas não é só isso, porque tem gente que não tem e não entra no mundo das drogas. Mas tem gente que não tem e se deixa seduzir por aquele ambiente. Existe a repressão em si, isso é feito, eu acho, de uma forma muito boa
em Pernambuco. Se a gente trouxer de 2007 para cá, as apreensões de pasta base e de cocaína, e considerando que quando a cocaína é apreendida, ou a pasta base, há uma mistura de até 3 vezes para se fazer o crack. 1 quilo de cocaína rende 3 quilos de crack. Somando isso com o crack apreendido, nós já vamos em 4,9 toneladas de crack apreendido em Pernambuco nesse período. Então, a repressão funciona. Várias operações de repressão qualificada, nós já fizemos 125 nesse período. Tem um enfoque muito forte em cima do tráfico. Então, além do tráfico, a gente tem que olhar o usuário. Então, mas veja só, secretário, se faz grandes operações, se apreende um volume significativo do crack, ou da pasta base, ou da maconha, enfim, das drogas, mas, no entanto, cada vez mais a gente vê os menores envolvidos. Os usuários. Aí, né? Os usuários. E menores, muitas vezes, que estão disputando a liderança pelo tráfico de drogas. Acontece muito. Nós temos uma grande quantidade de menores envolvidos em crime. O que é que ocorre? Nós temos no Estado um programa chamado Atitude, que busca, com abordagens até em rua, tirar a pessoa daquele convívio. Muitos deixam suas casas e vão morar na rua para usar droga. Agora, a política criminal no país, ela reduziu a pena para o usuário. Então, se ele não for um traficante, for um usuário, ele vai responder um TCO, vai assinar e vai sair livre, certo? Então, é uma questão de política criminal do país. Quem legisla em matéria criminal é a União. Então, o senhor acha que isso teria que mudar, deveria mudar? É uma discussão muito complexa, porque você vai entender, você primeiro vai ter que decidir, o usuário é um criminoso ou é uma pessoa que está passando por um momento complicado e é portador de uma doença. Ele é criminoso, ele deve ser tratado como um criminoso ou como um doente. Então, como um doente, ele tem que ser atendido e tratado. Aí entra a segunda discussão. Esse tratamento deve ser voluntário, o usuário deve querer receber o tratamento ou deve ser compulsório por parte do Estado. Eu acho que nem tanto a um lado, nem tanto ao outro. Se ele tiver muitas vezes o usuário, o dependente, ele não quer tratamento. Ele não quer. Ele não quer. Só que cada vez mais ele fica dependente da droga e o pior, daí exatamente, é um passo para roubar, para matar e terminar então, onde? Nos presídios superlotados? Eu entendo que até um momento o tratamento é voluntário. A pessoa deve querer se tratar. Qual seria esse momento? Aquele momento em que ainda não há um conflito com a família, que ele ainda é uma pessoa que é produtiva, que trabalha, mas a partir do momento que ele está em constante conflito com a família, que ele deixa de trabalhar, que ele deixa de morar dentro da própria casa e vai para a rua, aí eu entendo que é o momento do Estado intervir de forma compulsória. Mas para isso você precisa de uma junta médica, para atestar, seja por provocação da família ou de ofício, de atestar aquela junta médica que a pessoa não tem condições de administrar e dirigir a própria vida. A própria vida. A própria vida. Olha, no próximo bloco, a gente vai ficar sabendo como que o Estado está se preparando para a Copa do Mundo, quando o assunto é segurança, e como é que fica a situação das torcidas organizadas e da nossa segurança no dia a dia, nas ruas. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Pernambuco, política e ações de combate à violência. Este é o tema do Ponto de Vista de hoje. E o nosso convidado é o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho. Secretário, como a gente falava sobre a questão das drogas, né? Que é um assunto que rende, e a gente teria muitas coisas ainda para discutir. Mas quando a gente fala da polícia ter que combater, ter que fazer operações, ter que ir atrás dos traficantes, muitas vezes eles ficarem disfarçados, enfim, colocando em risco a própria vida, eu lhe pergunto,
o que a Secretaria está fazendo para incentivar esses policiais, sejam os policiais civis como os militares. Muitos deles dizem assim que eles estão desvalorizados. E às vezes a gente percebe assim que a desvalorização não é só uma questão salarial. Vou lhe pagar, você poderia ganhar 20 mil reais, mas poder também e continuar sendo desvalorizado. O que nesse sentido está sendo feito? Olha, eu acho natural, o ser humano ele sempre busca o melhor para si, o melhor para a sua família, o melhor para a sociedade que o cerca. Do ponto de vista salarial, nós tivemos um acordo feito em 2011 com reajustes para 4 anos, 2011, 2012, 2013 e 2014. Por exemplo, hoje, esse ano, em junho, nós teremos um aumento de 14%. Pra você ter uma ideia, eu sou funcionário da União e o governo federal deu 5% em 2013, 5% em 2014, 5% em 2015. Então, eu acho que a política salarial de valorização do servidor é grande. O Pacto pela Vida tem uma política de meritocracia. Ele procura promover aqueles que se esforçaram mais, que buscaram resultados. Claro que quando a gente fala, por exemplo, de uma promoção na Polícia Militar e na Polícia Civil, em que a quantidade de vagas é muito menor, a quantidade de oficiais habilitados à promoção, não serão todos que serão promovidos, mas se busca a meritocracia nesse aspecto. Ainda na questão do salário, a gestão da segurança pública no Estado ela é feita através de um modelo de gestão por resultados e buscando remunerar ou bonificar aqueles profissionais que têm um resultado. Aí, quando o senhor fala em resultado, a política funciona dessa maneira? Por exemplo, o policial, se ele faz tantas apreensões, ele tem um prêmio. Se ele apreende tantos quilos de drogas, ou se tantas armas, ou então se ele prende determinados bandidos, e dependendo se o bandido é considerado de alta periculosidade, ele tem um outro tipo de prêmio. É assim que funciona? E se for assim, o senhor acha correto? Olha, eu acho correto. Isso é empregado em empresas privadas e foi trazido para o serviço público. Então, se você apreende uma arma, você pode receber uma bonificação se for um revólver de R$300, uma pistola de 600, um fuzil de 1.500. Se você apreende drogas, você ranqueia entre as outras áreas integradas de segurança para receber o bônus. Se você reduz acima de 12%, ou intermediário de 6% a 12%, ou qualquer redução, você tem faixas de pagamento, você recebe uma bonificação. O PDS-1, por exemplo, aquela área que no semestre reduziu até mais de 12 ou mais do que 12% dentro do semestre, e a primeira colocada, um delegado recebe, ou um oficial da Polícia Militar recebe R$3.000 naquele semestre. Então, são ferramentas de gestão que se tem no serviço privado que se levou ao serviço público. Porque se o salário for o mesmo, aqueles profissionais que são dedicados, que são empenhados, que vão trabalhar de qualquer forma, independente da remuneração, ele vai trabalhar. Agora, na iniciativa privada, se você tem um bônus e a pessoa tem uma perspectiva de receber um prêmio, ele vai trabalhar com mais afinco. Isso é a mesma coisa. Agora, se sentir motivado ou não é algo que é complexo, porque cada pessoa tem uma perspectiva. Então, às vezes, um muito obrigado por um serviço bem feito, para uma pessoa pode ser algo que ele ganha o dia. Não, eu recebi um obrigado, o serviço foi bem feito, o criminoso está preso. Veio um elogio, veio um memorando, um ofício, um documento, um e-mail, para alguma coisa outra assim. pessoa pode ser, eu acordei 3 horas da manhã, coloquei minha vida em risco e recebi um muito obrigado, isso não é suficiente. Então, o ser humano é algo que... Ou uma reclamação porque o relatório não foi bem feito, não está concluído, alguma coisa assim. Então, eu acho que o mais importante é a chefia entender aquelas pessoas que trabalham dentro do seu grupo, e cada pessoa é uma pessoa, e eu peço isso a todos os chefes, que entendam
a vida particular e profissional de cada um e procure ter um ambiente de trabalho mais saudável possível. Agora, secretário, na semana que passou, foi anunciado aí, foram convocados 1.000 policiais militares, os que foram aprovados no concurso da Polícia Militar. Esse número ainda é pouco, né? Porque tem muitos policiais militares que estão se aposentando, estão em licença médica e às vezes numa licença, num problema de saúde que se arrasta por um bom tempo. E na Polícia Civil? E sem contar o seguinte, que no interior do estado a situação é crítica, né? Você às vezes tem cidades aí que você tem uma viatura com 3 policiais e mais nada. Então é muito pouco. Eu acredito que seja muito pouco, 1.000 para toda a Polícia Militar e sem contar na Polícia Civil. Vamos lá. Houve esse chamado de 1.000, são candidatos que fizeram o concurso em 2009. Eles ainda vão ter que fazer a segunda etapa do concurso, que é o teste físico, psicotécnico e o médico. Nós estamos pegando cotações para que uma instituição, quem fez antes foi a IAUP, aplique essa segunda etapa. E vou dizer a você, se o governador autorizasse 10.000 e o orçamento do Estado, as finanças do Estado, a questão do equilíbrio fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, com o comprometimento da receita líquida permitisse, 10.000 seriam poucos, né? Então isso tem que ser feito olhando a saúde financeira do Estado e você tem que fazer pela segurança, pela saúde, pela educação. Desde 2007, o governo do Estado já contratou mais de 12.700 policiais militares, civis, bombeiros da polícia científica. Só da polícia militar tomaram posse mais de 8.060 soldados da polícia militar. No ano passado nós chamamos 1.369 soldados da PM e 626 mais ou menos entre escrivães e agentes. Então há um investimento muito grande no recompletamento do efetivo. Mas também há uma dívida histórica muito grande que não foi possível saldar nesse período de tempo. Não é possível se fazer isso da noite para o dia, vai ser feito ao longo do tempo. Com responsabilidade, vendo o que é necessário e o que é possível. O senhor falou em Corpo de Bombeiros e eu acredito o seguinte, há um tempo atrás a TV Tribuna exibiu em um dos programas da Policiais da Casa a situação, por exemplo, assim, os salva-vidas, eles são bombeiros, certo? E tudo destruído, sem estrutura nenhuma para trabalhar. A gente falava há pouco tempo dessa questão do estímulo, da valorização. Foram feitos aqueles quiosques, por exemplo, ali na praia de Boa Viagem, são bonitos, está num elevado, mas eles não têm segurança ali e eles não têm estrutura. Às vezes a valorização do profissional, não, como o senhor bem colocou também, não é só a questão dele ter um salário que para ele poderia falar assim, agora eu estou ganhando bem, né? Mas seriam essas coisas, essa estrutura física de trabalho. Assim como a gente vai em algumas delegacias hoje e às vezes você não tem uma cadeira, uma poltrona, um lugar confortável para você poder sentar e esperar até ser atendido. Voltando no tempo, aquele fato ali foi um fato que havia um grupo que estava insatisfeito dentro do Corpo de Bombeiros e mostrou bens que estavam para ser descarregados, já inservíveis. Chegou-se ao ponto de achar 4 ratos dentro de uma lata de lixo e tiraram uma foto. É estranho 4 ratos morrerem justamente dentro de uma lata de lixo. Uma única lata, né? Uma única lata. Então, houve um procedimento disciplinar que foi instaurado para se apurar essa questão. Aquele não era o retrato do Corpo de Bombeiros. Se quis passar uma imagem com o fim de desestabilizar o comando. E hoje não é o retrato isso? Não é aquele retrato. Que existem lá. Não é aquele retrato. Agora, os quiosques são os postos de salvamento novos na praia. Exato. Então, ali é um dos investimentos que foi feito. Fizemos investimentos em embarcações, em autobombas tanques, em carros de resgate. Temos um serviço de resgate hoje na região metropolitana do Recife. No domingo, inauguramos o posto em Gravatá, com um autobomba-tanque e um carro de resgate. Então, isso não existia antes de 2011, o resgate dentro da região metropolitana. Você tinha só o SAMU. Muito foi feito. Agora, nós temos delegacias em praticamente todas as cidades do estado. Todas foram reformadas
nesses quase 8 anos? Não. Existem unidades que precisam ser reformadas, mas existem unidades que já foram, outras que foram construídas. Então, para se ter um retrato real, eu acho que deve ser mostrado aquilo que foi feito e aquilo que falta fazer, que reconhecemos que, apesar de tudo que foi feito em termos de recompletamento de efetivo, de reforma e construção de unidades, de redução dos índices de homicídios e de roubos, ainda há muito a se fazer pelo povo de Pernambuco. Secretário, qual o orçamento que o senhor dispõe para trabalhar? Em média, para investimento, algo em torno de 85 milhões por ano para investimento. O custeio da máquina é algo em torno de 400 milhões para pagamento de aluguéis, de locação de veículos, de luz elétrica e combustível, e a folha de pagamento gira em algo em torno de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Secretário, o nosso tempo está assim chegando ao fim, estamos quase estourados, mas eu não gostaria de terminar o ponto de vista desta noite, só falasse para a gente a questão da segurança para a Copa do Mundo, principalmente porque vamos receber aí milhares de turistas e as pessoas ficam com medo de andar nas ruas. Eliana, o que eu tenho a dizer é que não fiquem com medo. A Copa do Mundo vai ser uma Copa muito segura. Nós já nos preparamos para ela desde 2010, já um grupo só focado nisso. Estamos muito bem entrosados com a União e com o município. E eu acho que a segurança da Copa não deve ser pensada na Copa. Nós já vemos fazendo isso há muito tempo. Mesmo com a previsão aí, tantos protestos, né, que a gente tem visto pelas ruas e que muitas vezes estão se anunciando que vai ser uma Copa com muitos protestos? Eu acho que todos os protestos são positivos. Se a rua estiver cheia de pessoas com a boa intenção de mudar o país para melhor, eles são bem-vindos, e a Defesa Social, a PM, a Polícia Civil, o Bombeiro, tem que garantir a segurança desses manifestantes. O que a gente não pode é ter manifestantes que se usem do anonimato com a intenção de colocar fogo em ônibus, como a gente viu em um caso aqui em Recife, ou quebrar bicicletas de uma estação de um projeto que é tão bonito. Se o grupo se queixa da questão da mobilidade na cidade, e as bicicletas é um meio que é ecologicamente correto, por que é que destrói uma estação de bicicletas? É algo que é contraditório. Então, nós tivemos uma Copa das Confederações calma, nós tivemos muitos problemas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, em Fortaleza, na Bahia, mas eu posso julgar que a Copa das Confederações foi muito calma em Pernambuco. Nós ganhamos uma experiência e faremos uma Copa do Mundo mais segura e mais calma ainda nesse ano. Ok. Secretário, muito obrigada por ter participado, por ter aceito o nosso convite. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. E você pode participar. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o nosso endereço eletrônico, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, deixe o seu recado em @PontoDeVista4. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo. Aproveite o dia e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!